Glória a Deus. Aleluia. Não, nenhum inimigo resistirá, amém? Adoração da igreja, aleluia. Glória a Deus. Jesus, nós te agradecemos por estarmos aqui essa manhã. Enquanto eu cantava essa canção em casa, eu lembrava do quanto Deus já fez por mim, da onde Ele me tirou. E quão bom é saber que esse Deus é maravilhoso, Ele é bom o tempo todo, amém? Aleluia. Ao Deus que me deu tudo, eu dou meu coração. O perfume mais caro derramo aos seus pés. Seja adorado através de mim. Entregue tudo a Ele nessa manhã. Eu te entrego toda a minha devoção. Ao Deus que me deu tudo, eu dou meu coração. O perfume mais caro derramo aos seus pés. Seja adorado através de mim. Eu te entrego toda a minha devoção. Seja adorado e seja adorado através de mim. Sim, Jesus, eu te entrego toda a minha devoção. Jesus, receba o melhor que eu posso dar. Receba a mais intensa adoração, que suba a ti o bom perfume. Diga isso, Jesus. Jesus, receba o melhor que eu posso dar. Receba a mais intensa adoração, que suba a ti o bom perfume. Eu te entrego tudo. Diga isso a Ele. Eu te entrego tudo. O que você tem essa manhã para entregar para Ele? O que você tem? Traga à memória tudo que o Senhor já fez. Da onde o Senhor te tirou. Traga à memória e diga isso a Ele. Eu te entrego tudo, Jesus. Eu te entrego tudo. O que há em mim, tudo o que existe em mim, meu amado, receba tudo.
te entrego tudo. O que há em mim, eu te entrego tudo. O que existe em mim, eu te entrego tudo. Nosso amado, receba tudo. Nós te entregamos tudo. Eu te entrego tudo. O que há em mim, eu te entrego tudo. Eu te entrego tudo, meu amado, receba Jesus, receba o melhor que eu posso dar. Receba a mais intensa adoração, que suba a ti o bom perfume. E tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Dia e noite. Diga isso. Que suba a Ele a nossa adoração nessa manhã. Que suba a Ele a nossa adoração genuína nessa manhã. Dia e noite. Sim, a nossa adoração. Dia e noite. Dia e noite, suba a ti nossa adoração. Dia e noite, suba a ti nossa Glória a Deus. Vai adorando ao Senhor Jesus. Pai, nós rendemos graças ao Senhor nessa manhã pela oportunidade que temos de estar na sua presença. Senhor Jesus, vem com sua glória sobre a tua igreja, Senhor, de uma maneira, Senhor, sobrenatural aqui nessa manhã. Nós estamos aqui subindo uma adoração ao Senhor e nós queremos abrir o nosso coração, Espírito Santo. Senhor, é uma manhã de glória, uma manhã de presença, uma manhã, Senhor, aonde o Senhor se manifesta. E eu clamo ao Senhor junto com a tua igreja, pedindo, Espírito Santo, que o Senhor venha tocar os nossos corações, venha tocar as nossas vidas, tocar, Senhor, a nossa alma. Espírito Santo, flui em nós, traz à existência, Senhor, aquilo que não existe ainda neste lugar, que essa ambiência seja tocada pela sua glória, pela sua presença. Manifesta em nós o Senhor. Espírito Santo, vem sobre nós. Esta manhã, Senhor, não é outra a não ser um lugar onde estamos todos reunidos, prontos, meu Deus, para servir ao Senhor com integridade, com o coração pronto. Que a nossa adoração suba ao Senhor, Pai, como um incenso, como um aroma suave às suas narinas. Espírito Santo, toca em nós, enche-nos, ó Pai. Nós queremos o Senhor aqui. Que essa manhã seja uma manhã fervorosa na sua presença, uma manhã cheia
dia da sua glória, que seja um dia vitorioso, um dia abençoado. Unge a nossa cabeça, Senhor, com óleo, para que o nosso cálice venha transbordar nessa manhã. Te louvamos, te adoramos, rendemos graças ao Senhor Jesus. Nós te damos graças. Levante as suas mãos, dê graça ao Senhor, adore ao Senhor, bendiga ao Senhor. Vamos, 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 vamos. Feche os seus olhos, adore ao Senhor. E dia e noite suba. Diga isso ao Senhor. Dia e noite. Dia e noite suba a ti nossa adoração. Sim, Jesus. E dia e noite Nós queremos te adorar em espírito, em verdade. Dia e noite suba a ti. Aleluia. Tu és digno, Senhor. E tu és digno de tudo. Pois tudo, diga. Pois tudo vem de ti. Tudo é para ti. Sim, Senhor. Tua é a glória. Aleluia, Jesus. Aleluia, aleluia. Tu és digno de tudo. Tudo, Senhor. E tu és digno de tudo. Pois tudo vem do Senhor. Pois tudo vem de ti. E Tudo é para ti. Sim, Senhor. tua é a glória. Aplauda Jesus com alegria. Bem forte essas palmas. Mais forte, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Bom dia, povo de Deus. Só os vivos e bonitos, bom dia. Paz seja convosco. Você consegue dar um sorriso para essa pessoa aí que está perto de você, mas não esse sorriso meio que plastificado, meio mecânico. Um sorriso mesmo. Diga, que bom estar aqui nessa manhã, quase frio. Vocês não viram frio ainda, quase frio, né? Glória a Deus. Isso, dê um abraço nessa pessoa agora. Você pode já se assentar no seu lugar. Graças a Deus por esse dia. Um dia abençoado. Domingo na casa do Senhor. Estamos aqui hoje com um culto diferente, né? Nessa manhã, um culto de domingo pela manhã. E nós louvamos ao Senhor em todas as coisas, né? Cremos que daqui a pouco, logo, nós teremos aí esse culto pela manhã, já firme, forte, né? Um culto oficial pelo domingo de manhã. Estamos orando para que o Senhor venha a cada dia acrescentar os fiéis na casa, para que a igreja vá fluindo. Então logo nós estaremos abrindo mais oportunidades de culto. E o culto de domingo de manhã é uma bênção, né? Um culto abençoado, um culto leve, né? E a gente já fica o domingo todo aí já livre para fazer os nossos afazeres com a nossa família. Mas enquanto não, vamos trabalhando, ganhando almas para o reino do nosso Senhor Jesus, para que a igreja do Senhor vá crescendo e fluindo a cada dia. Amém, meus irmãos? Eu quero orar pelo seu dízimo, pela sua oferta. Nessa manhã, já quero abençoar a sua vida financeira. Eu gostaria que você mentalizasse no Senhor o que você deseja para a sua vida, nos dias em que você está vivendo. Quais são as metas, os sonhos, os ideais que você tem para a sua vida ainda nesse ano? Nós estamos começando o segundo semestre do ano de 2026. Daqui a pouco já acabou. Quando vê, 2026 já passou. E eu quero, queridos, falar com vocês a respeito disso. Que vocês possam mentalizar ainda, nesses meses, quais são os ideais e os projetos que você tem. Não viva só por viver. Não viva apenas deixando a vida ir te levando. Idealize, projete, escreva, coloque no papel, coloque diante do Senhor. O nosso Deus, Ele é um Deus poderoso que ama nos abençoar. Mas nós, a igreja, nós filhos, nós precisamos fazer a nossa parte. Eu tenho visto muitas pessoas acomodadas com a situação que estão vivendo, tranquilas ali, não tenho o que fazer, eu acho que o tempo vai passando e é isso mesmo que eu tenho para a minha vida.
Mas a palavra do Senhor diz que é Ele que sabe os pensamentos que tem sobre você. E são pensamentos de paz. Posso ouvir um amém? São pensamentos bons. E o fim que o Senhor tem para as nossas vidas é um fim de vitória, um fim abençoado. Agora nós estamos vivendo um tempo de dificuldades, talvez lutas, problemas, desilusões. E aí a gente, deixa que a vida flua, deixa que a vida leve. Não, meu irmão. Projete uma virada de chave. Coloque diante do Senhor que até 31 de dezembro de 2026 o Senhor fará algo na sua vida. O Senhor restaurará a sua sorte. Eu não estou falando só financeira, eu estou falando em todas as áreas: conjugal, sentimental. Estou falando na sua área profissional. Estou falando na sua área ministerial. Estou falando naquilo que o Senhor colocou diante de você. Então, querido, coloque diante do Senhor um ideal para a sua vida, para esse ano. Não viva por viver. O nosso Deus, Ele é um Deus de coisas novas. Ele diz: eis que farei algo novo, no meio de coisas ruins, no meio de coisas complicadas. E quando eu falo isso, eu falo também sobre a intenção do teu coração. A palavra do Senhor diz que aonde está o nosso coração, está o nosso tesouro. Aonde está o nosso desejo, a nossa vontade, o nosso sentimento em relação a algo, é ali que está o nosso tesouro. Quem é o teu Senhor hoje? Quem é que rege a sua vida hoje? Quem é que coordena a sua vida? Quem é que dá a direção para a sua casa, para a sua família? É Deus ou são as coisas dessa terra? Claro que nós não devemos, Deus, então eu vou ficar aqui de braço cruzado e o Senhor vai me dar. Não, nós precisamos nos mover. Eu já falei aqui que o céu, ele não age em nosso favor, o céu, ele reage em nosso favor. Então você age e o céu reage. Amém, Jesus? Você se movimenta e o céu se movimenta em teu favor. Agora olha para mim. Aonde está a sua fé? Em Deus ou nas coisas dessa terra? No dinheiro, no poder, nas oportunidades? Pastor, mas se não tiver o dinheiro, não tem como fazer, não tem como desenrolar. Claro que não tem. Agora você imagine se você não tiver Deus. Imagina se Deus não for o teu Senhor. Porque tudo bem você se movimentar, mas primeiro você buscar no Senhor a direção para a sua vida. Então, meus irmãos, antes de tudo, igreja viva do Senhor, que você possa empreender nessa terra, coloque o teu coração no Senhor. Quando o povo de Israel leva a arca da aliança para o meio do arraial, dizendo assim: nós vamos agora ganhar a guerra dos filisteus. A Bíblia diz que eles perderam a guerra e a arca foi levada para o território do inimigo. Isso quer dizer o quê? Que a presença de Deus ali não foi garantia de vitória. Por que isso, pastor? Porque o coração deles não estava em Deus. Não adianta você estar no lugar se o teu coração não está na presença do Senhor. O teu coração não é da igreja. O teu coração não é do pastor. O teu coração é de Deus. E se o teu coração não estiver em Deus, você pode dizer que tem a presença, mas ela não está contigo. Então aonde o teu coração está, está o teu tesouro. O meu tesouro está em confiar no Senhor. Então eu não tenho medo de ser ofertante na casa de Deus. Então eu não tenho receio de ser dizimista fiel de tudo que entra na minha vida. Eu não tenho receio de pegar o que o Senhor tem me dado e uma parte eu entregar na presença do Senhor, na casa de Deus. Eu não tenho receio, porque eu confio no Senhor e não nas coisas dessa terra. Se desprenda, queridos, de querer controlar e coloque a sua vida sempre, sempre, sempre na direção de Deus. Faça o que precisa ser feito. Faça o possível na sua vida. E o impossível, Deus é poderoso para fazer. Amém? Você agrada o coração de Deus quando você é desprendido. Quando você entende que aquilo que você está fazendo é correto.
que é bíblico, que é algo de Deus. O Senhor Deus vê o teu coração e diz: o coração dele está realmente no altar. Aquela viúva, aquela mulher, ela trouxe algumas moedas de prata ali, algumas moedas, e colocou no gasofilácio. Não eram muitas, e Jesus disse: essa aqui tem o meu coração. Os outros deram valores até maior, mas essa aqui deu o coração. Então no ato de ofertar, no ato de devolver o dízimo, não é em relação ao valor que você entrega, é a forma que o teu coração responde. Amém? Eu quero orar pelo seu dízimo, pela sua oferta. Fica em pé no seu lugar para a gente orar em nome de Jesus. Senhor, eu quero abençoar a vida dos meus irmãos dizimistas e ofertantes fiéis à tua casa. Derrama, Senhor, a bênção da provisão, da multiplicação. Que nada falte no meio de ganho deles, Pai, mas que eles tenham, Senhor, com muita abundância, que eles tenham com farturas. Prospera, abre as portas, derrama a bênção da multiplicação, derrama a bênção da abundância, em nome de Jesus de Nazaré. Que o Senhor venha trazer a existência do que não existe. Se tem alguma porta fechada, que o Senhor abra. Se tem algo, Senhor, amarrado, que o Senhor desamarre. Se tem algo, Senhor Deus, que está travado, algum grande negócio, que o Senhor venha abrir os negócios, ó Deus. Venha abrir a janela dos céus para derramar vitórias e bênçãos sobre a vida deles. Em nome de Jesus é o que eu te peço desde agora e para todos sempre. Amém e amém, Jesus. Graças a Deus. Você que ofertou pelo QR Code ou vai trazer uma oferta, sai do seu lugar, vem aqui receber a unção, ou está devolvendo o seu dízimo, recebendo a unção nas suas mãos, em nome de Jesus. Seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Glória a Deus, aleluia. Deus vos abençoe em nome de Jesus. Tem alguém que nos visita pela primeira vez na casa de Deus hoje, nesse domingo pela manhã? Tem alguém? Temos ali uma pessoa. Deus abençoe, minha irmã, em nome de Jesus. Seja bem-vinda a essa casa. Espero que você goste desse culto e sempre que quiser retorne. Mais alguém, gente, que nos visita hoje pela primeira vez? Todo mundo em casa, vamos celebrar ao Senhor, aplaudir bem forte ao Senhor pela vida da nossa irmã que nos visita. Nós vamos aos avisos da casa de Deus. Olá família, esses são os avisos desta semana. E a nossa semana já começa na segunda-feira. Com line-up com os pastores de rede, Na quarta e na quinta. PGs da Rede Família. E no sábado, os PGs da Rede Ruiós. E no domingo, a grande celebração, a Ceia do Senhor, às 19h30. Mas antes, às 18h30, convidamos toda a nossa liderança, você que é voluntário da casa, para a nossa reunião de liderança. E agora nós queremos te convidar para os nossos próximos eventos. Dia 11 e 12 de setembro, teremos o seminário Abençoando Gerações. Este seminário é para você que deseja aprender a resetar as maldições geracionais e se posicionar para abençoar a sua próxima geração. Participe das nossas programações e seja tremendamente abençoado pelo Senhor. Glória a Deus. Vamos colocar em pé para nós já ir para o ministério da palavra do Senhor Jesus. O Senhor Jesus está aqui nessa manhã, amém, Jesus? Você já pode sentir o Senhor? A palavra do Senhor diz que Ele é o único digno de ser honrado e exaltado. E nós vamos declarar isso, que nós exaltamos ao Senhor, que Ele é digno de todas as coisas e que nós o exaltamos com todo o nosso coração.
Essa canção diz: te exaltamos. E quando você cantar, que você realmente exalte. Eu sei que tá frio, você tá meio de braço cruzado, mão no bolso, mas eu vou pedir para você tirar agora e você realmente ter um tempo de adoração ao Senhor, ter um tempo de busca ao Senhor. Nós já vamos para a palavra, daqui a pouquinho a gente já vai para casa, a gente já vai para o almoço. Hoje à tarde tem jogo, se Deus quiser o Brasil vai ganhar e ele jogar bem, né? Mas agora nós vamos adorar o Senhor. Então eu gostaria que você trouxesse o teu coração para cá, amém, meus irmãos? Em nome de Jesus, feche os seus olhos, adore o Senhor com essa canção uma vez mais, e nós vamos buscar o Senhor. Declare o Senhor Jesus. Diga ao Senhor: Tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória e tu és digno de tudo. Sim, Jesus, tu és digno de tudo, Senhor. Tu és digno de tudo, Pois tudo vem de ti. pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Vamos exaltar ao Senhor Jesus. Diga isso ao Senhor. Te exaltamos. Declare ao Senhor Jesus. Te exaltamos. Te exaltamos. Nós te exaltamos, ó Senhor. Diga, te exaltamos. Te exaltamos, Nós te exaltamos. te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor. Eu quero ouvir você cantar, declarar ao Senhor: te exaltamos, toda a igreja. Te exaltamos. Diga ao Senhor. Vamos. Te exaltamos. Sim, Jesus. Ó Senhor. Glória a Deus, aplauda Jesus com alegria. Queridos, pegue na sua mão a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Abra comigo em Mateus, no capítulo 26, verso 33. Mateus 26, verso de número 33. Diz assim a palavra do Senhor. Então Pedro disse a Jesus: eu nunca abandonarei o Senhor, mesmo que todos o abandonem. Pode se assentar, por favor. Essa narrativa de Pedro, ela é bastante forte, né? Porque nunca é muita coisa. Como diz o pastor Miguel, nunca é bastante coisa. E Pedro, ele traz essa afirmação dizendo: eu nunca, aconteça o que acontecer, vá onde ir, seja o que for, eu nunca abandonarei o Senhor. Queridos, eu entendo que nesse lugar em que Pedro estava, ele até estava convicto do que ele estava falando. Realmente ele estava decidindo no coração ali nunca abandonar ao Senhor.
Porém, Pedro não fez conta. Ele não calculou o percurso da caminhada, os processos da vida, como seria dali para frente. E quando Pedro cai, ele cai num lugar. Ele estava em um lugar diante ali do Senhor, caminhando com o Senhor, e de repente ele vai para uma outra via. Jesus está indo para a via do processo, a via dolorosa, e Pedro resolve então dar uma escapada. Ele diz: não, eu não vou seguir esse caminho. E ele esquece da palavra que ele havia falado. Ele promete algo e ele não dá conta de cumprir. E eu imagino que quando Pedro nega Jesus, porque Jesus no verso 34 afirma exatamente isso. Jesus diz para ele: Pedro, eu afirmo que antes que o galo cante, você 3 vezes vai dizer que não me conhece. Jesus disse: eu até estou gostando do que você falou, mas não é verdade. O teu coração, ele não é verdadeiro. As tuas palavras não são palavras verdadeiras. Então, Pedro, quando o caminho mudar, quando o processo chegar, aquilo que você está dizendo, você não vai dar conta de fazer. E existem alguns lugares, queridos, que ninguém gosta de voltar. E voltar ao passado muitas vezes não é muito bom, porque a gente começa a lembrar das nossas quedas. Tomar uma água, vamos conversar aqui. Pedro estava ali naquela fogueira com Jesus, ouvindo Jesus, sendo coordenado por Jesus, sendo orientado por Jesus. Agora, quando vem o processo verdadeiro, ele começa a pensar sobre o que ele havia falado, e rapidamente ele deixa de fazer o que falou e esquece tudo o que estava passando com Jesus. E eu vejo aqui, queridos, que muitas pessoas estão como Pedro. Um dia elas decidiram seguir Jesus. Um dia elas falaram: Senhor, eu vou com o Senhor até a morte. Daqui agora eu não te abandono mais. Senhor, eu não vou desistir do Senhor. Todos os processos que eu precisar passar no Senhor, eu vou passar, mas eu não desisto do Senhor. Só que realmente, quando as coisas começam a acontecer verdadeiramente, a primeira coisa que as pessoas fazem é elas abandonar o Senhor. E quando eu falo abandonar o Senhor, eu não falo nem de sair da igreja, porque a igreja é um lugar físico, irmãos. Para você servir ao Senhor verdadeiramente, não é só aqui. Você serve o Senhor na sua casa, você serve o Senhor na empresa, você serve o Senhor na rua, onde você estiver. Agora, as pessoas, elas se distanciam do Senhor, espiritualmente falando. Elas abandonam o Senhor. Elas dizem que vão seguir o Senhor, mas daqui a pouco os processos da vida tiram ela dessa direção. Pedro afirma: jamais te abandonarei. Mesmo que os outros te abandonem, eu não abandono. Não existe nenhum tipo de maldade. Eu vejo que aqui em Pedro existe sinceridade, mas existe um grande problema, e eu quero falar sobre ele, que é a autoconfiança. Pedro disse: os outros podem sair, mas eu nunca.
Os outros podem ir embora, mas eu vou ficar aqui. Os outros podem pecar contra o Senhor, mas eu não. Porque eu. E esse porque eu tem feito muitas pessoas abandonarem o Senhor, se achando autossuficiente. Pedro, ele acredita que a força é dele. E aqui existe um perigo espiritual tremendo, quando a nossa confiança sai de Deus e vai para nós mesmos. Ele disse: eu nunca. Eu estarei com o Senhor. Igreja Viva, neste domingo eu pergunto para você, olha nos meus olhos: aonde está a tua confiança? No Senhor? Ou está na força do seu braço, como eu falei aqui no início, orando pelas ofertas? Ou está nas suas próprias atitudes, na sua própria confiança? Se você não fizer, ninguém vai fazer, porque eu sou melhor, porque eu faço melhor, porque eu tenho mais isso, porque eu tenho mais aquilo. Foi isso que derrubou Pedro, a autoconfiança, o poder de tentar ser ele mesmo diante de uma situação que era fechatória. Ele disse: eu consigo ficar do seu lado. O homem, ele foi feito limitado. Nós vamos até uma altura, meus irmãos, nós conseguimos até algumas coisas, até conquistar algumas coisas, chegar a alguns lugares. Mas tem lugares que você vai acessar, que você vai chegar, se o Senhor conduzir você, se você estiver com o Senhor. Olha para mim, sabe por que muitas vezes você está vivendo uma vida, lutas, problemas, situações adversas? Sabe por quê? Porque a confiança não está totalmente no Senhor. E nessa manhã eu falo para você: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele vai fazer. Para de ser como Pedro, dizer: eu consigo, eu vou, eu dou jeito, eu faço. Não, é Jesus que vai fazer, mas você precisa confiar. Você precisa realmente olhar para Jesus e dizer: Jesus, sem o Senhor eu não consigo. Eu vou, mas eu preciso que o Senhor esteja no processo comigo. Jesus, ele responde para Pedro dizendo: Pedro, vigia, irmão. Vigia na terra dos viventes, rapaz. Não é bem assim. Não é dessa forma que você está falando: eu nunca vou te abandonar. Você não pode querer confiar na força da tua palavra. Você precisa depender de Deus. Ah, meus irmãos, Jesus está voltando. Eu vou dizer de novo, porque eu escutava um glória a Deus. Jesus está voltando. Eu queria escutar, né, um glória a Deus, porque nós queremos morar na eternidade, amém ou não? E nós estamos vivendo como se tudo fosse aqui. Queremos as coisas do nosso jeito, queremos, tem que ser da nossa forma. Se não for do meu jeito, não dá. Tem que ser assim, tem que ser assado. Porque eu acho que é assim, porque eu acho que é assado, porque eu acho que é desse jeito. Porque eu. E Jesus, a vontade de Jesus soberana na sua vida. Quem confia demais em si mesmo, ora menos, lê menos a palavra. Quem confia demais em si mesmo, tem pouco relacionamento com Deus. Quem confia demais em si mesmo não consegue confiar que Deus é poderoso para fazer o que está errado e complicado se tornar em algo fácil e abençoado. Guarda essa chave: quem confia em si mesmo, ora menos, lê menos a palavra, tem menos relacionamento com Deus. Porque ele não precisa de Deus. Por que ele vai ter relacionamento com Deus? Se ele confia nele, na força do braço dele. Se ele confia em si mesmo, por que eu vou pedir para Deus uma opinião se eu confio em mim? Por que eu vou pedir para Deus uma opinião se eu sei o que eu tenho que fazer?
Por que eu vou orar se eu sei qual é a direção? Então Pedro, ele confia demais em si mesmo. E ele se expõe. Ele fica à mercê do inimigo. Então uma pessoa que confia demais em si mesmo, ora menos, busca Deus menos, tem um relacionamento tacanho e se expõe mais. Agora, a Bíblia diz que Pedro, em Lucas, no capítulo 22, 55 ao 62, nem vou ler, mas você pode ler na sua casa para nós. Ou melhor, vou ler, eu tenho um tempinho, vamos lá. Lucas, vamos lá, Lucas 22, (55). Diz assim a palavra: e quando acenderam uma fogueira. Engraçado que Pedro ele começa, o ambiente de que ele nega Jesus já era a fogueira. Veja bem, quando acenderam uma fogueira no meio do pátio, Pedro foi e sentou-se com os que estavam em volta do fogo. Uma das empregadas o viu sentado ali perto da fogueira e olhou bem para ele e disse: esse homem também estava com Jesus. Mas Pedro negou, dizendo: mulher, eu nem conheço esse homem. Pouco depois, um homem viu ali e disse: você também é um deles. Mas Pedro respondeu: homem, eu não sou um deles. Mais ou menos uma hora depois, outro insistiu e disse: você estava mesmo com ele, porque também é galileu. Mas Pedro respondeu: homem, eu não sei do que você está falando. Naquele instante, enquanto ele falava, o galo cantou. O cara estava com Jesus nas fogueiras, conversando, comendo peixe, tomando água, sendo discipulado. Era um ambiente caloroso, era um ambiente seguro, era um ambiente tranquilo, porque ele estava com Jesus ali. Eu estou falando sobre esse ambiente de estar com Jesus. Agora ele está em outro ambiente. Era uma fogueira, era parecido. Tem coisas, meus irmãos, que parecem, mas não é. E Pedro estava ali, tranquilo, de boa. De repente alguém: esse aqui é um deles. Esse aqui é um deles. Ele disse: não, eu não sou. Mas aqui o cara disse: eu nunca te abandonarei. Mas agora aqui a mulher vem e diz: ó, ele é um deles. E ele diz: não, eu não sou. E ele diz: mas lá atrás ele disse: eu nunca abandonarei. Ei, o que é que tem feito você abandonar Jesus? Qual é o medo? Medo de perder o amigo? Medo de perder um negócio? Medo de perder uma posição? Medo de perder sei lá o que? Qual é o teu medo? Pedro, ele faz exatamente o que Jesus havia falado. O eu nunca dele acabou ali. Igreja, independente do que você está vivendo, seja qual o processo que você está vivendo, eu quero chamar a tua atenção para você correr para os braços de Jesus. Pastor, mas eu vou perder uma amizade. Se você vem para Jesus e perde a amizade, essa pessoa nunca foi teu amigo. Ah, mas se eu falar de Jesus, eu vou perder esse emprego. Se esse emprego não deixa você exaltar que Jesus é o Senhor da tua vida, não é um lugar para você. Deus vai providenciar o lugar para você. Deus é teu Senhor sobre todas as coisas. Então não confie em você, mas confie no Senhor. Igreja viva, tem coisa que parece ser, mas não são. Agora aqui eu vou arrebentar, agora aqui eu vou prosperar, agora aqui eu vou crescer, agora aqui vai ser a grande virada de chave. Mas Jesus não está ali. Não, aqui vai ser o lugar que eu vou chegar longe. Mas se Jesus não está, se o ambiente nega Jesus, você não deve estar ali. E Pedro disse: não, eu não o conheço. E ali ele cai, ali vem a queda. Ele nega Jesus 3 vezes. Justamente aquele homem que disse que nunca negaria. Irmãos, eu fico veaco
quando as pessoas vêm e dizem assim, ó: ah, eu sou um homem de Deus, porque eu faço isso, porque eu canto, porque eu prego, porque eu isso, porque eu aquilo. Geralmente essa pessoa, ela está querendo mostrar algo que não é. Então eu falo para você, igreja, nós estamos vivendo para ir morar na eternidade. E a nossa vida, ela precisa ser uma vida olhando para Jesus e vivendo no Senhor. Deixa eu te falar, eu preciso te falar. Movimentos não demonstram estrutura espiritual. Nós estamos construindo uma igreja, irmãos. Nós estamos implementando uma igreja para morar na eternidade, firmada na rocha que é Jesus. Pastor Wagner, as pessoas me perguntam: Pastor Wagner, por que o senhor não traz pregador de fora? Porque muitos dele eu não conheço. Pastor Wagner, por que o senhor não traz o fulano? Porque lá atrás você vai na internet, vai dar uma averiguada na vida. Não que a averiguada é boa, né? Essa é das antigas. Ó, não que todos sejam, mas a maioria não tem vida com Deus. Pregam porque pensam em outros benefícios. Muitos dos irmãos perguntam: Pastor Wagner, traz o fulano, traz o ciclano. Queridos, se vocês não enjoarem de mim, nós estaremos firmes aqui até que Jesus volte. Porque nós estamos estruturando uma igreja para morar no céu. Fazer movimento, fazer auê, meu irmão, é passageiro. Agora, firmar os nossos pés na rocha é eterno. Vocês estão comigo? O que nós precisamos? Precisamos estar firmes em Jesus. Não é a pregação do fulano, não é a pregação do ciclano, não é o pastor tal, não é o fulano tal. É Jesus. Jesus é quem firma os nossos passos. Quem está comigo, amém? Jesus, diga um amém, dá um glória a Deus. Agora presta atenção. A gente não cai aonde acha que é fraco. A gente cai aonde acha que é forte. Pedro disse: eu nunca. Foi ali que ele caiu. Você não vai cair na fraqueza, porque na fraqueza você se cuida. Agora, quando você é forte, você fica de boa. Não, aqui eu não vou cair. Por exemplo, todos nós temos áreas baixas. Todo homem, toda mulher tem áreas baixas. E o homem que diz assim, ó, aqui eu não caio porque aqui eu sou forte, é ali que ele precisa se cuidar. Ali que ele precisa estar atento, porque é ali que o inimigo vai trabalhar. Então, meu irmão, minha irmã, a nossa vida, ela precisa todos os dias ser cuidada e direcionada pelo Senhor. Amém, Jesus? Jesus olha para Pedro, aquele olhar não de rejeição, mas aquele olhar de disse: viu? Você falou que ia ficar até o fim, mas você não ficou. Eu te avisei. Você caiu, mas eu estou aqui, Pedro. Eu não vou te abandonar. Pedrão, você não fez o que você falou que ia fazer, mas eu sou um homem que cumpro o que falo. Eu não vou te abandonar. Eu vou estar contigo até o final. E a Bíblia diz em João, no capítulo 21, verso 3, que Pedro fica arrebentado e ele volta a pescar. Ele volta a fazer o que ele fazia. Depois que ele caiu, ele volta à sua velha vida, volta para aquilo que ele fazia bem. Uma tentativa de escapar da dor. Não é porque ele queria voltar a pescar. Ele volta porque ele, puxa vida, agora eu vou fazer o que da vida? Eu vou escapar disso. Eu vou correr desse momento de dor. Então ele volta para o barco. Algumas pessoas vêm com ele. Ele disse: eu vou voltar nesse lugar porque nesse lugar eu controlo. Eu vou voltar para o barco porque no barco eu sei o que eu faço.
Só que o grande problema é que Pedro, ele fica com o coração apertado e ele não trata aquela queda. Então, ele muda o cenário, mas não muda a condição. Olha aqui para mim. Quedas não tratadas, você muda o cenário, mas não muda a condição. Continua ali para ser tratado. Pedro, ele tem uma dor porque ele abandona Jesus. Agora ele volta para o seu barco, mas a dor está lá ainda. A ferida está lá ainda. Precisa ser tratada. Só que Jesus, quando ele olha para Pedro, ele não olha para Pedro dizendo assim, ó, se vire na vida. Ele olha para Pedro dizendo, eu sabia que isso ia acontecer, mas nós estamos juntos. Era mais ou menos aquele olhar de Jesus assim, sabe? Eu sabia, cara, não ia dar boa, mas você não está sozinho. Eu vou para a cruz, mas eu vou te encontrar de novo. Sabe aquela queda? Sabe o distanciamento? Sabe que você não consegue mais orar? Talvez você se confiou tanto em você mesmo que você não consegue mais ler a palavra, você não consegue mais ter um tempo com Deus, você não consegue mais fluir na presença de Deus. Deus está usando a minha vida para dizer para você, eu estou aqui de novo. Eu estava nesse lugar te esperando. Eu nunca te abandonei. Eu nunca me distanciei de você. Você foi. Você fez o que não deveria fazer. Você escapou. Você fugiu. Mas eu estou aqui. Eu estou aqui te esperando. Jesus estava ali esperando a oportunidade. Pedro volta para o barco. Ele volta para a pesca. Mas o que eu acho lindo nisso aqui, o que eu acho maravilhoso, meus irmãos, é que Jesus, quem é que abandonou por primeiro? Quem é que disse, eu nunca te abandonarei, eu estarei com o Senhor até o fim? Foi Pedro. Quem é que cortou a orelha do soldado? Foi Pedro. Quem é que disse, Senhor, aonde o Senhor ia eu vou, aonde o Senhor dormia eu durmo, Senhor, o que o Senhor precisar é nós, eu estou aqui? Foi Pedro. Quem nega? Pedro. Quando Jesus vai ter com os discípulos, a primeira pessoa que ele procura, quem foi? Pedro. A Bíblia diz que ele vai atrás de Pedro. A Bíblia diz que ele vai ao mar aonde estava Pedro. Pedro estava lá no barco. E Jesus ali, ele estava pensando na restauração de Pedro. E o que me chama a atenção aqui, que Jesus está agora na beira da praia. E Jesus olha, ei, o que vocês estão fazendo? Estão pescando. Pescaram bastante? Nada. Porque é assim a nossa vida. Sem Jesus é nada. Tinha até uma música das antigas, lembra? O que é que eu sou sem Jesus? Nada, nada, nada. Quem conhece a música? É antiga, essa música é meu. Enfim, deixa ela pra lá. Ó. O que é que vocês pescaram? Nada. Tá vendo? Jesus, né? Pensando. Fosse eu, Jesus, ó, tá vendo, Pedro? Seu frouxo. Sem Jesus é isso. Mãos vazias. Sem compromisso com Deus, meus irmãos, é isso. Rede vazia. Aí Jesus diz para ele assim, ei, lança a rede para o lado direito. Graças a Deus, né? Que é lado direito, amém, Jesus? Lança para o lado direito. E o que me chama a atenção é que Pedro, quem que é esse maluco aí que está pedindo? Pedro diz, não, eu vou jogar. Dentro do cara, ele ainda pensava, cara, pode ser Jesus. Cara, eu acho que esse cara veio me encontrar. Lá no íntimo dele. Eu errei, mas ele não errou. Eu falhei, mas ele não falhou. Eu vou jogar essa rede.
Vai que é Jesus. Meu Deus, irmãos. Jesus está falando contigo, está te dando sinais, e você está achando que é coisa da tua cabeça. Deus está entrando na tua casa e está dizendo: olha, faça assim, faça assado. Tenha uma vida de compromisso comigo, tenha uma vida alinhada comigo. Eu quero que você me sirva, eu quero que você entregue o teu coração. Eu quero que essa mesa dessa casa seja uma mesa de esperança, seja uma mesa de transformação, porque eu quero fazer algo nessa casa. E você está achando que é coisa do homem. Você está achando que é coisa de igreja, que é coisa de pastor. A Bíblia diz que Pedro, ele simplesmente pega a rede, não pergunta quem é que mandou, quem é que é, qual é que é, lança a rede. E a rede começa a se encher de tanto peixe, tanto peixe, tanto peixe, que ela começa a se romper. E Pedro começa a entender, e ele chama os outros amigos: ei, por favor, me ajuda aqui, porque é tanto peixe que está tendo aqui que eu não consigo tirar sozinho. Quando você reencontra com Jesus, irmãos, o milagre é maior, a graça sobre a nossa vida é maior. Quando você reencontra, talvez hoje você está tão distante, nós estamos todo mundo em casa, nós temos uma irmã que nos visita nesta manhã, mas no mais nós somos todos família, e eu quero trazer essa palavra nessa manhã para você. Talvez você está tão longe do Senhor, tão longe que você não consegue mais nem orar. Talvez você está tão longe do Senhor, portanto que tem que ser assim, portanto que tem que ser assado, e você não está experimentando mais a graça de Deus sobre a tua vida. Mas o Senhor hoje vem ao encontro do teu barco, dizendo: eu quero fazer algo diante de você de novo, um milagre de novo na sua vida. Posso ouvir um amém? Eu quero mostrar-me para você de novo, eu quero entregar para você aquilo que eu tenho retido, eu quero colocar nas tuas mãos de novo. E aí, eles lançam a rede, enche o barco, o outro barco também é cheio de peixe. E agora, meus irmãos, Jesus leva Pedro para o mesmo ambiente. A Bíblia diz em João, no capítulo 21, verso 9, que Pedro, ele chega à beira da praia e tem uma fogueira acesa. Jesus faz uma fogueira, espeta o peixe e está assando para eles. Aonde foi que Pedro negou? Diante da fogueira. Aonde Pedro estava sempre com Jesus? Nas fogueiras, fazendo uma carne, fazendo um peixe, fazendo um negócio, conversando. Agora Jesus traz ele novamente a esse ambiente, mas Jesus traz ele para esse ambiente intencionalmente. Escute, talvez muitos já te machucaram, talvez muita coisa você já passou, pastores, líderes, pessoas, talvez existem feridas dentro de você que parecem ser incuráveis. E quando você se deu conta, você está no mesmo ambiente onde você foi machucado. Quando você se deu conta, você estava convivendo com as mesmas pessoas que te machucaram. Quando você se deu conta, você está fazendo as mesmas coisas que estava fazendo quando houve uma dor dentro de você, e você disse: isso é coincidência, é obra do acaso. E não é. Jesus te traz para o mesmo lugar, não para mostrar a tua ferida, não para mostrar a tua dor, não para te expor novamente, não para te machucar novamente, mas Ele traz você para esse ambiente para restaurar o teu coração de uma vez por todas. Ele traz você para esse lugar para te mostrar que existe um novo caminho. Jesus leva Pedro de volta ao mesmo lugar, só que agora não é um lugar que nega, mas é um lugar que traz a existência de uma restauração. Amém? Deus, Ele está ali não apagando a memória de Pedro, mas redimindo a memória de Pedro, e dizendo: Pedro, vamos recalcular a rota, vamos organizar a vida. O lugar da vergonha, imagina a vergonha dele, irmãos, olhando para Jesus sentado à mesa.
o peixinho assando. Pedro aqui, Jesus ali. E ele negou o cara. Imagina a vergonha. Mas Jesus não trouxe Pedro para esse lugar para envergonhar. Jesus trouxe Pedro a esse lugar para restaurar, para curar. Eu não sei o que é que te causa vergonha, mas eu só sei de uma coisa: Jesus que cura está aqui. E Ele quer curar. Eu não sei qual é a mentira, eu não sei qual é o pecado que te afastou do Senhor, mas a única coisa que Jesus quer é que você sente a mesa com Ele de novo. Que você venha para essa mesa. Irmãos, quando eu precisei de uma cura, eu fui para era um curso que tinha de 12 dias, e eu tô lá nesse curso e de repente, depois de uns 3 dias, o pastor que estava ministrando, ele disse para mim assim: agora, Wagner, que lá não tinha o título de pastor, nada, é hora de você contar suas dores. Agora é hora de você mostrar suas feridas. Irmãos, que tristeza. Que tristeza você ter que contar aquilo que te dói. Relembrar, trazer à existência aquilo que já estava enterrado. Mas quando eu abri o meu coração, a minha vida foi ficando mais leve, eu fui sentindo uma paz. E aquele pastor, eu comecei a olhar ele como Deus na minha frente, assim, sabe? Mais ou menos assim, como Jesus ali na minha frente, me ouvindo. O rosto dele começou a brilhar. Não que ele mudou, né? Que ele virou um ser supremo, não. Mas eu senti Deus me amando. Eu senti Deus tocando o meu coração e transformando a minha vida. E é isso que eu quero deixar para vocês aqui nessa manhã. Chega dessa dor. Nós estamos na fase do discipulado, irmãos. E o que é discipulado? É transformar os filhos de Deus em filhos maduros. Olha para mim. Nos transformarmos em homens que têm fundamento, que nenhuma luta, nenhuma dor, nenhum problema vai nos afastar da presença de Deus. Sabe, irmãos, às vezes eu fico ouvindo as conversas, meu Deus, é muita coisa. Aí tem que sentar na mesa, que mesa daqui, mesa dali. Irmãos, olhe para mim. Você está sendo um instrumento de Deus na vida de pessoas. Nunca que eu daria conta de discipular todos vocês. O Senhor tem levantado homens e mulheres que têm deixado suas famílias para estar à mesa com vocês. E sabe o que é isso? Transformando um ambiente de dor em um ambiente de cura. Transformando um ambiente que machuca muitas vezes, que fere. Talvez você diz assim: eu não vou no pequeno grupo porque lá vai ter bagunça, vai ter falatório, vai ter inveja. Não, vai no pequeno grupo porque lá vai ter cura, lá vai ter milagre. Eu libero isso em nome de Jesus. Porque se num outro ambiente você foi machucado, nesse ambiente você vai ser curado em nome de Jesus. Amém? Se lá te machucaram, aqui, pastor, qual é a diferença? A diferença é que naquele tempo foi um tempo de dor, mas nesse tempo, para você, é um tempo de restauração. Não tem a ver com as pessoas que estão ali, tem a ver com o tempo que o Senhor está agindo na sua vida. E essa igreja está passando o tempo da restauração do fundamento, e você faz parte disso. E eu declaro em nome de Jesus que o tempo de dor na sua vida já está acabando. E para me encerrar, a Bíblia diz que Jesus chama Pedro em João no capítulo 21, do 15 ao 17, e não pergunta assim: Pedro, por que você errou?
Cara, por que você não me ouviu, Pedro? Pedro, eu falei para você que não era para você agir assim, que você iria me negar. Não, Jesus não pergunta isso pro cara. Ele pergunta pro cara assim, ó, presta atenção. Pedro, tu me amas? Ah, você me abandonou. Não, Pedro, tu me amas? Você me ama de verdade? Pedro, tu me amas? Uma vez, e Pedro diz: Jesus, eu te amo. E Jesus diz assim, ó, então vai. Jesus diz para ele assim: flua, cresça, floresça, faça isso, faça aquilo. Não. Jesus disse para Pedro o seguinte: tu me amas? Amo. Então cuida das minhas ovelhas. Tem uma coisa aqui, irmãos. Aí Jesus olha para Pedro e diz assim: Pedro, mas realmente tu me amas? Sim, eu te amo, Jesus. Então apacenta as minhas ovelhas. Terceira vez: Pedro, tu me amas? Amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Jesus restaura a identidade de Pedro e traz ele de novo para um lugar e diz assim: tudo que você precisa, eu tenho. Mas cuida dos meus cordeiros. Me ajuda a cuidar dos meus filhos nessa terra. Irmãos, cada resposta que Pedro dava para Jesus estava liberando um destino para a vida de Pedro. Tu me amas? Sim, então vai, mas cuida das minhas ovelhas. Tu me amas? Sim, então vai, mas cuida das minhas ovelhas. Há uma missão sobre a igreja na terra, e a missão dessa igreja é crescer, florescer, prosperar, viver uma vida abençoada, cada um nas suas casas, nos seus lares, prosperarem, ter um bom nome, ter uma vida vitoriosa. Amém? Mas é cuidar das ovelhas do Senhor Jesus. Mas eu não sou pastor. Não precisa ser pastor para cuidar de ovelha. Ah, mas eu não tenho nada a ver com o negócio de igreja. Não, não é sobre isso. É sobre a missão que Jesus colocou sobre a tua vida, dizendo: você me ama? Então cuida de alguém. Me ajuda. Fala com a tua vizinha, fala com o teu vizinho, fala com o caixa do mercado, fala com aquela pessoa que trabalha com você. Me ajuda a cuidar das ovelhas. Pedro, apacenta as minhas ovelhas. A restauração, meus irmãos, não termina no padrão. Ah, agora estou restaurado, agora estou curado, tudo certo. Escute o que eu vou te dizer. Anote isso se você puder. A cura que está sobre a sua vida não é somente para que você seja curado e viva uma vida vitoriosa. A cura na sua vida é para que um propósito se instale e seja cumprido através de você. Jesus vai curar, mas há um propósito sobre a nossa vida, e a igreja precisa se mover para esse propósito. Eu sei que todos nós temos sonhos, ideais, desejos na vida, mas lembre da missão: apacente as ovelhas. Qual é o seu eu, irmãos? Qual é o seu eu, meu irmão? Identifique o seu eu. Eu nunca. Onde você tem confiado demais em você? Pode ser sua força, seu caráter, sua disciplina, seu casamento ou até o seu dom. Sempre que a confiança sai de Deus e vai para nós mesmos, existe um risco. Para a gente orar, não fuja da fogueira. Aonde Jesus estava, tinha fogo, tinha peixe, tinha pão, tinha conversa. E se você realmente ama o Senhor de verdade, não fuja desse lugar, dessa presença, desse relacionamento. Queridos, eu não quero uma igreja de performance, de desempenho. Eu quero uma igreja de relacionamento.
É por isso que nós estamos implantando uma grande visão de relacionamento sobre essa igreja. Fique em pé no seu lugar. Fique em pé. Pedro, ele cai diante de uma fogueira, mas ele volta a ser restaurado numa fogueira que Jesus faz. É tão lindo. Pastor, o que isso quer dizer? Quer dizer que se você tiver coragem de voltar, a fogueira está acesa. Se você tiver coragem de voltar, Jesus está te esperando. E nessa manhã, a minha ideia, o meu plano aqui de palavra para vocês é que a gente volte a esse lugar de relacionamento com o Senhor. Pare de ter uma vida tacanha com o Senhor e volte a ter um relacionamento, mesmo errando, mesmo falhando, mesmo acontecendo as coisas dessa vida que te magoaram, que te machucaram. Meus irmãos, nós precisamos ouvir ao Senhor e não somente as pessoas. Sabe, está cheio de pessoas na igreja que ela diz assim, ó, pastor, vou tirar esse negócio aqui que tá bom. Pronto. Pastor, eu não quero mais me mover nada na igreja porque eu estou machucado. Pastor, eu não quero me envolver com nada mais na casa do Senhor, porque um dia aconteceu isso, aconteceu aquilo. E eu te pergunto, que culpa o Senhor Jesus tem? Se tu ama o Senhor, apacente as ovelhas. Ah, mas apacentar as ovelhas é para o pastor também, mas a missão é nossa. Nós estamos juntos. Jovens que estão me ouvindo, apacentem as ovelhas do Senhor. Hoje tem muitos modelos aí fora, muitas formas de como fazer, que tem que ser assim, que tem que ser assado. O que precisa é que as ovelhas sejam apacentadas. O que precisa é que a igreja cresça, é que a igreja do Senhor floresça. E o que nós precisamos é voltar à fogueira. Desculpa. É voltar ao lugar onde Jesus está. Porque Jesus não está em mesas de conversas paralelas. Jesus está aonde Ele prepara o lugar para estar. E Ele está aqui, nessa manhã. E nós vamos ter um tempo de busca ao Senhor. Nós vamos orar ao Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Nós vamos atrair a presença dEle aqui para nós. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos. E eu gostaria que você buscasse ao Senhor talvez como nunca. Vamos todos, feche os olhos aqui no altar. Vamos concentrar no Senhor, buscar a presença do Senhor, colocar o coração no Senhor. Meus irmãos, Jesus quer restaurar corações aqui nessa manhã. Jesus quer restaurar corações aqui nessa manhã, vidas sendo restauradas, corações sendo restaurados. Assim como o Senhor fez com Pedro, o Senhor quer fazer na sua vida. Então eu quero que você comece adorando ao Senhor. Nós vamos cantar, nós vamos adorar ao Senhor e nós vamos orar ao Senhor. E em nome de Jesus, os corações serão tocados pelo Senhor Jesus. Você pode levantar as suas mãos e se entregar para o Senhor? Você pode ter uma oração sincera e íntegra ao Senhor Jesus? Oh, se você rasgar o céu apenas mais uma vez. Sim, Jesus. Oh, se você descer e fizer teus grandes feitos de novo. Como nos tempos passados, mostra o teu braço forte, ó grande Rei. Mostra a essa geração teus prodígios e sinais. Vem mais uma vez e faz tudo novo. Vem mais uma vez e agita todo meu ser. Faz a eternidade se alinhar.
adorando ao Senhor Jesus com todo o seu coração. Uma ferida de sede por ti. Ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. Fere meu coração, uma ferida de fome por ti. Coração. Sim, Jesus. Uma ferida de sede por ti. Ensina-me a clamar e a suplicar até que o até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Vamos! Até que o Senhor venha, Sim, eu Jesus. vou gastar a minha vida diante do teu altar, diante do teu altar. Busca o Senhor Jesus. Até que o Senhor venha, Pai, nós te exaltamos, Senhor. até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Sim, Jesus. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do seu altar. Espírito Santo de Deus. Senhor, nós oramos aqui com a tua igreja, Jesus, nessa manhã. Pai, eu sei que tem corações aqui que precisam ser restaurados, corações aqui que precisam ser, Pai, reestruturados. Senhor Jesus, e como igreja nós oramos, Pai, como teu filho aqui, Senhor, pastor dessa igreja, eu clamo pelos teus filhos. Senhor Jesus, que assim como o Senhor fez com Pedro, que o Senhor venha fazer com esta igreja. Jesus, toca nos corações agora e restaura. Aonde tem um coração sensível ao Senhor, traz ele de volta ao propósito, traz ele de volta a esse lugar, meu Deus, de honra, a esse lugar, meu Deus, de cumprir aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Senhor, quantos de nós estamos envolvidos, ó Deus, embaraçados com as coisas dessa vida, mas eu oro aqui pedindo, Jesus, nos ajuda, Senhor, nos ajuda a entender e encontrar o nosso verdadeiro propósito. Eu oro por essa igreja, Senhor, para que nós possamos avançar diante daquilo que o Senhor tem para conosco, diante daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, em nome de Jesus. Que essa igreja seja uma igreja restaurada, reestruturada, que essa igreja seja uma igreja, Senhor, que ganha, que ama, que cuida das pessoas, meu Deus, que senta à mesa com as pessoas, mas também, Senhor, seja uma igreja que discipula, uma igreja que tem comunhão, uma igreja que cuida um dos outros, que senta um com os outros, independente, Senhor, da mágoa, do rancor, Senhor, daquilo que foi feito. Jesus Cristo, que haja cura no meio da tua igreja, que haja restauração no meio da tua igreja. Senhor, eu repreendo toda ação do inimigo que nos faz ficar desanimados, frustrados, caídos, e levanta-nos com ousadia, levanta-nos com coragem, levanta-nos, ó Deus, com força. Eu declaro em nome de Jesus de Nazaré que o poder do teu Espírito Santo de Deus esteja sobre esta igreja, meu Deus, que sejamos uma igreja cristocêntrica. Senhor, levanta filhos apaixonados pelo Senhor, filhos apaixonados pela sua presença, não, Senhor, de movimento, não, Senhor, de moveres, não de palavras do eu, mas do Senhor. O Senhor é o Senhor, o Senhor é o nosso Deus. Tira todo o egocentrismo das nossas vidas, tira todo o orgulho das nossas vidas, tira, Senhor Deus, toda a força humana e coloca a sua presença sobre nós. Jesus, que o Senhor seja o centro dessa igreja, que o Senhor seja o centro dessa igreja, que o Senhor seja o centro dessa igreja, que o Senhor seja o centro dessa igreja. Ora lavassore candaramandarabaxore candaramandai, que o Senhor seja o centro dessa igreja. Santo, Deus poderoso.
tocar você, deixa Jesus tocar o teu espírito. Chora, mandara, balabasore, candara, seja restaurado, seja restaurado. Deus poderoso, Santo, Vem Jesus sobre nós. Santo é o Senhor Jesus. Santo, Deus poderoso. Jesus, tu és lindo, Pai. Que a tua igreja, Senhor Jesus, viva a plena restauração nesses dias, Pai. Senhor, eu declaro teu povo restaurado e abençoado, Jesus, em todas as áreas de suas vidas. Senhor, eu oro pelas famílias dessa igreja. Dê a mão para a sua família, se você está com a sua família. Senhor, eu abençoo, Jesus, essa casa, esse lar. Que seja um lar restaurado. Meu Deus, eu oro por esse homem, por esse pai, por esse marido, por esse sacerdote. Um homem honrado, abençoado, Jesus. Dá ele graça, sabedoria, dá ele força para conduzir, meu Pai, a sua casa, os seus negócios. Jesus querido, que ele seja ungido pelo Senhor, e aonde ele colocar a planta dos pés, as suas mãos, ali haja graça, ali haja misericórdia, ali haja milagres. Senhor, dá sabedoria a esse homem para conduzir a criação dos seus filhos. Jesus, que ele seja ungido pelo Senhor e abençoado pelo Senhor para viver aquilo, Senhor, que ele tem para viver. Senhor, eu oro por esta mulher, esta mãe, meu Pai, esta mulher adjuntora, auxiliadora, rainha do seu lar, da sua casa. Jesus querido, que ela seja idônea, sábia, para conduzir a sua casa, os seus filhos, o seu marido. Senhor, em nome de Jesus, que ela seja sábia na oração, na perseverança. Senhor, que ela seja sábia na condução da tua palavra junto ao seu marido dentro do seu lar. Senhor, que haja comunhão nas casas e nos lares. Que haja, Senhor, vida longa nesse casamento. Senhor, eu oro pela vida dos filhos, que os filhos se convertam aos pais, os pais aos filhos, que esses filhos sejam obedientes, que eles vivam segundo, meu Deus, os teus mandamentos e a tua palavra. Senhor Jesus, eu oro para que os filhos sejam a herança que traz alegria para os seus pais. Senhor, se há discórdia, se há briga, se há contenda nesse lar, que haja paz, que haja união, que haja amor, Senhor. Deus, eu oro para que essa semana seja uma semana abençoada, que os seus filhos vivam aquilo que eles têm para viver, Jesus, na sua presença. Eu oro, Senhor, por cada líder dessa igreja. Eu oro, meu Deus, por cada um que nos ajudam a coordenar, direcionar essa igreja. Que o Senhor esteja abençoando, Pai. Eu oro pelos líderes de PGs, Senhor, que eles sejam cheios do Teu Espírito Santo. Todos os líderes de PGs, ó Pai, que aqui estão nessa manhã, eles recebam um renovo, uma glória do Senhor, e eles entendam que eles estão fazendo o que o Senhor ama, que é apacentar as suas ovelhas. Abençoa que eles tenham sabedoria, graça. Abençoa, meu Deus, cada anfitrião, Senhor Jesus, dos PGs, cada casa que está aberta, cada lar, Senhor, que ali tem um PG, que o Senhor esteja abençoando aquela casa, que o Senhor esteja abençoando aquele lar. Senhor, eu oro pela base dos PGs, que o Senhor abençoe cada um, Senhor, que o Senhor recompense, que o Senhor traga graça, que o Senhor traga vida. Eu declaro, Jesus, que os discipulados dessa semana, a mesa, Senhor, dessa semana, seja uma mesa vitoriosa e abençoada. Senhor Jesus, que haja condução da Tua palavra, que haja fortalecimento, Senhor Deus, e que nos tornamos uma igreja de filhos maduros, filhos prontos para cumprir o propósito. Em nome de Jesus, eu abençoo a Tua igreja e declaro dias de bênção, vitórias e propósito na vida de todos. E quem crê, diga amém, Jesus, e aplauda o Senhor com alegria. Aplauda o Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Meus irmãos, que Deus abençoe a vida de vocês. Que vocês tenham uma semana muito linda, muito agradável, muito abençoada. Nessa semana nós temos os nossos PGs, como toda semana. E eu quero encorajar você que ainda não participa de um PG, a participar de um PG, a estar perto de alguém. Porque assim, irmãos, é sempre nas mesas, é com as pessoas que Deus vai nos abençoar. Tem alguém que ainda não participa de algum PG? Pastor, eu tenho vergonha de levantar a mão.
Não tenha vergonha, não precisa ter vergonha, só para a gente saber. E aí nós convidar você, se você quiser, é claro, né? Nós acompanhar você para que você vá a algum PG. Tem alguém que ainda não participa? Deixa o pastor ver. Todo mundo já participa, irmãos? Todo mundo? Olha que bênção. Glória a Deus, né? É de verdade isso? Será que é? É, né? Quem já participa de um PG? Deixa eu ver. Olha, glória a Deus, né? Louvado seja Deus. Deus abençoe, é isso. Vamos caminhar juntos. Galeto. O pastor Miguel está me lembrando aqui que tem um galeto top aí, irmãos. Inclusive eu ajudei a temperar esse galeto ontem. Olha aí, tá top. Se não ficou bom, foi o Juarez que temperou. E se ficou bom, fui eu. Tem ainda alguns ingressos, você pode adquirir agora. É R$30, 35? 30 reais, acho, né? 30 reais. Se não comer muito, dá para 2 pessoas, tá? 30 reais para 2, Edivaldo, meio, né? Que coma mais tranquilo, dá para comer 2 pessoas. Mas se você é mais bom de garfo, daí tem que ser 2, então, tá bom? Mas é 30 reais, ainda tem alguns ingressos. Adquira ali, compre, leve. A gente fez um número limitado, então passa ali para não sobrar, né, irmãos? E a gente também abençoar aí a obra do nosso Deus. Nós estamos fazendo alguns movimentos promocionais para que a casa do Senhor seja abençoada ainda mais. Amém? Deus abençoe a sua vida, uma ótima semana. Ah, é verdade, não é só o galeto, é arroz, maionese e farofa. É top o negócio, é muito bom. O negócio é só comprar uma água com gás que já deu certo o almoço. Deus abençoe vocês, um beijo no coração, amo vocês em Cristo Jesus, estamos juntos, vamos para cima. Levanta a sua mão direita, que o amor de Deus Pai, a graça de Deus Filho, a comunhão e a consolação do Deus Espírito Santo esteja com vocês, não só hoje, mas para todos sempre. Todos digam amém. Que Deus abençoe, vamos torcer pelo Brasil, para cima, vamos da Noruega, em nome de Jesus vai dar certo. Aplauda o Senhor, vamos para casa. Você